Sejam muito bem-vindos ao Fator Replay, o podcast que é bem produzido porque não é feito às pressas. Eu sou o Ângelo e se um dia eu critiquei a Game Freak, cara, eu tava certo. Eu sou o Dan e digo que a Game Freak não é a culpada. Olha, pronto, já começou a discussão, mas é o seguinte, vamos devagar. Hoje a gente tá aqui pra tocar na ferida. A gente veio falar de Pokémon, a gente veio tocar nessa ferida que tá aberta já tem um tempo. E claro, né, não tinha outra pessoa pra trazer aqui pra falar de Pokémon que não fosse o meu querido amigo, o Dan, o Joga Dan, o famosíssimo Pokétuber, né? Já foi um Pokétuber um dia, né, Dan? Hoje a gente varia um pouco o material. YouTuber aposentado, vai. Pokétuber aposentado. Mas, Dan, seja muito bem-vindo ao Fator Replay. Sinta-se à vontade, fique em casa, a casa é sua, a gente já gravou junto no podcast, a gente já tem uma amizade, uma intimidade, então você sabe que você pode ficar em casa, então é isso, o Fator Play é seu, a casa é sua, bem-vindo. Muito obrigado, Angelo, pelo convite. Falar de Pokémon é sempre muito legal, inclusive, da última vez que a gente gravou junto, foi exatamente Pokémon. Exatamente, lá no podcast, a gente fez o episódio de Pokémon e tava demorando pra você vir aqui falar com a gente no Fator Replay um pouquinho de Pokémon. Obrigado por ter vindo. Vai ser muito bom ter esse insight seu sobre o jogo. E não quero enrolar, cara. Como a gente já começou chutando um balde, vamos pegar a Master Ball e vamos embora que a gente vai começar a falar de Pokémon Scarlet e Pokémon Violet. Cycle, got high, collect, select, show me your best set. Crystal blisters, it's all over now. Cycle game, you suck, you're not anymore, candy canes. Diz aí, qual é que é? Por que a Game Freak não é a culpada? Olha, então, vamos lá. Primeiro eu quero dizer que, assim, vou ser cancelado, né? Porque defender a Game Freak é sempre motivo das pessoas ficarem muito furiosas, né? Eu não costumo... Eu defendi em janeiro. No Arceus, né? Então tamo junto. Então, eu acho que, na verdade, o Arceus, ele é um excelente argumento. Ele é uma tese montada de que a Game Freak é capaz de trabalhar bem, de entregar um produto coerente, um produto que agrada os fãs, sabe? Que traz coisas novas. Eu considero a Game Freak um estúdio muito criativo, né? Sim, acho que claro. Durante todo esse tempo, né, eles sempre entregaram muita criatividade, assim, no meu ponto de vista. Mas eles não são extremamente competentes na parte técnica, né? E eu acho que quando eles trabalham com um prazo que eles têm que trabalhar para um jogo como Scarlet e Violet, sabe? Cara, é muito difícil você entregar um jogo 100% completo, assim, sabe? É óbvio que se fosse um estúdio mais competente, a gente teria menos problemas, sabe? Então, nesse ponto, dá pra gente culpar um pouco a Game Freak ali? Dá, sabe? Só que, cara, olha o tamanho desse jogo. Olha o escopo desse jogo, sabe? A Game Freak desenvolveu esse jogo em menos de 3 anos. E no meio do caminho, houve uma separação de equipe pra trabalhar no Legends Arceus, sabe? Sim. Então, você vê, o God of War, por exemplo, saiu aí agora, que é um jogo que utiliza a mesma base do jogo anterior, né? Ele foi feito, foi o quê? 2018? Em 4 anos, né? Saiu no final do ano agora, então ele tá 4 anos sendo desenvolvido. E mesmo assim ele utiliza a mesma base de um outro jogo, sabe? O Zelda, a mesma coisa, 2017, a gente já tá indo aí pra 5 anos do jogo sendo desenvolvido. Em 2023 vai dar 6, né? 6 anos, exato. Pra fazer um jogo na mesma engine, né? Na mesma engine. Então, assim, de certa forma, a base já tá pronta,
já tá solidificada, até porque o Breath of the Wild teve anos de desenvolvimento. Uhum. E, óbvio assim, gente, eu não quero ficar comparando com Breath of the Wild, que chega a ser injusto, com God of War também. Mas é que, se a gente pega um Pokémon pra colocar na mão de um estúdio super competente, como uma Santa Mônica, por exemplo, e fala assim, meus queridos, você tem 1 ano e meio, 2 anos aqui pra entregar um jogo com, sei lá, 100 horas de conteúdo, sabe? Que é o que o Pokémon proporciona, sabe? Uhum. Será que eles entregariam uma coisa assim que a galera ia bater palma, sabe? Eu tenho as minhas dúvidas quanto... As pessoas precisam escolher um alvo pra atacar. E é natural escolher atacar a Game Freak. Sim. Mas eu acho que a culpa é muito mais do ecossistema em torno da marca Pokémon do que da Game Freak em si, sabe? Não, nisso você tá certo, porque quando a gente fala da problemática de Pokémon, a gente não pode falar só do jogo. Hoje em dia, Pokémon é uma coisa muito maior. Pokémon é a franquia mais rentável da história. A franquia no topo, primeiro lugar, sabe? Então, é uma franquia que ela tem um ecossistema tão gigante que é anime, filme, live action, loja, boneco, Lego e um monte de coisa que eles vão fazendo ao mesmo tempo. E a culpa realmente disso tá acontecendo hoje em dia, de Pokémon tá... Isso que tá acontecendo com Pokémon, né? A gente sabe, não é segredo pra ninguém, é um elefante branco no meio da sala que Pokémon já não... A gente não espera tanta coisa de Pokémon mais, né? A gente teve uma época, que eu gosto de falar que foi a era de ouro de Pokémon, que foi a geração DS, né? Que era um jogo bom atrás do outro, remakes maravilhosos, jogos lindos, e aí teve o Diamond, que já deu um pontapé inicial com um jogo sensacional, e teve o Black White 2, e foi uma coisa assim que você falou, a Game Freak é capaz de entregar jogos bons. Cara, é só você olhar Pokémon até agora. Uhum. Pokémon, eu comecei no remake do Firehead e Leaf Green. São jogos lindos, cara, lindos, que usa a engine do GBA de uma forma assim, primorosa. Quando você olha aqueles jogos no GBA, é lindo, absurdo de lindo. E aí ela chegou no DS e ela continuou fazendo jogos lindos. O Diamond e o Pearl são os meus jogos favoritos até hoje, por causa das inovações que eles trouxeram. Você falou que a Game Freak é criativa. Porra, claro que é. Eu gosto tanto do Diamond e do Pearl pela adição do reloginho, do Pocket. Uhum, é muito legal. Ele traz um monte de coisa, um monte de novidade pelo Underground, que eles simplesmente mapearam o jogo e colocaram ele todo num sistema de cavernas que você vai usando a tela de toque pra achar as pedras e tudo mais. Então, são jogos muito bonitos e jogos muito criativos. Chegou no 3DS, a coisa começou a ficar estranha, né? Apesar de eu gostar do XY, a coisa começou a ficar estranha. Então parece que o problema da Game Freak é modelar em 3D de uma forma eficiente. E aí mistura com o lance do tempo. E aí é onde que eu queria chegar. A grande responsável por esse problema é a The Pokémon Company, a empresa como um todo. E aí, claro, The Pokémon Company é o quê? É a Game Freak e a Nintendo. E a Creatures, eu não sei o que a Creatures faz ainda, porque a Creatures sempre teve uma parcela muito maior nos jogos. Hoje em dia o nome dela quase não aparece no desenvolvimento dos jogos e tudo mais. A Creatures é meio que a responsável pela criação dos bichinhos, né? Eu não sei exatamente onde eles atuam diretamente nessa pirâmide aí que é o Pokémon, né? Mas eu acho que no fim, é isso que você falou da questão... Eu te interrompi, né? Você tava terminando seu raciocínio. Manda, pode ir. Eu acho que no fim, o que acontece é que, cara, o ouvinte sabe disso. O ouvinte que gosta de Pokémon, ele tá ligado. Tipo, a Pokémon é uma impressora de dinheiro, sim, sabe? E, tipo, cara, tem como você chegar e falar assim, pô, galera, é o seguinte, a nova geração vai atrasar. Então segura o desenho, segura o trading card, segura as pelúcias, segura tudo aí, porque não tem a nova geração ainda. Uhum. Cara, quem corta a faixa da inauguração para uma nova geração são os jogos, sabe? Hoje, os jogos não são responsáveis pela maior parte do faturamento da franquia Pokémon. Isso vai mais dos bonecos, vai mais dos colecionáveis, vai mais do desenho. Não é o jogo que tá no topo, apesar dessa quantidade absurda de dinheiro que arrecada, né? Uhum.
mas eles são o motor. É a partir dali que sai tudo, né? Então, a Game Freak precisa desenvolver aqueles novos monstrinhos para que a nova geração esteja engatilhada e a gente possa ver os desenhos, a gente possa ver o trading card, né? E o Pokémon GO, tudo aí que faz parte, né, dessa grande monstro que é o Pokémon, sabe? Então, não tem como se pedir para esperar, não sabe? E se você voltar em retrospecto, você vai ver que Pokémon nunca foi adiado. Nunca. Não. Sabe? Nunca houve assim, vamos adiar. É o prazo aqui. E é ali. E a gente sabe que vai ser em novembro de todo ano, não importa se é um remake, se é um jogo novo, se é alguma coisa, virou uma nova tradição. Antes o jogo era lançado em outubro, agora de uns tempos pra cá passou em novembro, então a gente já sabe que muito provavelmente em novembro de 2023 ano, né? A gente vai estar jogando o remake de Black and White. Eu não sei se o remake, porque se você voltar nessa geração do Switch mesmo, a gente teve alternado, né? A gente teve o Let's Go em um ano, aí depois a gente teve o Sword and Shield, e aí a gente teve a DLC do Sword and Shield, né? No ano seguinte, não teve jogo. Aí no outro ano veio o Diamond Pearl, né? Os remakes do Diamond Pearl, Brilliant Diamond e Shining, né? E aí a gente teve Arceus e agora o Scarlet Violet, né? Uhum. Então eu acredito que se a gente for seguir essa lógica, pode ser que a gente tenha mais uma DLC aí pra esse jogo, né? Scarlet Violet e depois o Let's Go Jotô. Não sei, talvez, ou um Legends Arceus, Legends Celebi, sei lá. Porra, eu sou da turma do Let's Go Jotô, cara. Se fala Let's Go Jotô pra mim, eu já dou um high five. Eu prefiro o Legends aí. Eu sou muito comprado aí com a ideia de Jotô medieval, assim. Eu acho que o jogo tá pronto, gente. É só fazer ali, né? É só realizar, porque o conceito já funciona, né? Uma coisa que você falou é bem interessante, que quem corta a faixa da geração é o jogo. Mas quem determina o prazo é o anime. E aí, essa é a grande problemática do Pokémon hoje em dia. O prazo do jogo, ele não pode atrasar, porque ele tem que bater com a chegada dos personagens no anime. Então esse jogo ele teve que correr, não importa o que acontecesse, ele teve que ser lançado agora, porque deu 2 semanas, os iniciais estavam no anime. Né? Os iniciais de Paldea estavam no anime. E aí a gente entra nesse problema, né? Que o Pokémon, ele entrou num estado assim de produção que os jogos não conseguem acompanhar, né? A Game Freak não consegue acompanhar. Eu não sei o que acontece dentro da Game Freak, qual que é a grande pegada dentro da Game Freak, mas eles entraram, principalmente no Switch. Eu acho que no Switch, além deles estarem com esses prazos super corridos, né, uma coisa assim, eles entraram no estado de megalomania, que eu cheguei a elogiar no começo, mas agora eu já tô começando a achar que é problemático, que é o seguinte: mesmo apesar do fato do remake ter sido feito pela Ilka, cada Pokémon do Switch tem uma engine diferente. O Let's Go tem um estilo, o Arceus tem um estilo, os remakes têm um estilo, e aí o Violet e o Scarlet têm um estilo totalmente diferente. Então ele tem que ser feito do zero. Eu acho que se eles tivessem focado numa engine e começado a fazer jogo sempre igual, né? Vamos falar igual, porque quando você olha, por exemplo, o Diamond, o Pearl, o Black and White e o Black and White 2, são os jogos do DS. Eles são da mesma engine, você vê que eles são construídos em cima da mesma engine. Tem um pulo gráfico porque você está melhorando, você está entendendo como se trabalha com aquilo. Mas parece que tem um desenvolvimento menor porque você está trabalhando em cima do mesmo material. E aí chegou no Switch, eles quiseram fazer tudo diferente. Eu achei legal, né? Tipo, poxa, cada jogo tem um estilo diferente, até para separar eles entre si. Na real, eu acho que o que rola, né, tem uma entrevista que ela é muito... acho que ela é um ponto importante assim, nessa trajetória do Pokémon no Nintendo Switch, que é uma entrevista que tá o Masuda e o Omori. E eles falam, né, se eu não me engano é pra Game Informer, não sei se eu tô errando, mas eu tenho quase certeza que é pra Game Informer. E eles falam que eles não queriam que Sword and Shield saísse no Nintendo Switch. Eles não estavam prontos para lançar um jogo no Nintendo Switch. A Game Freak bateu o pé e aí a Nintendo foi em cima, né? Porque afinal de contas já era o 2º ano do Nintendo Switch, né? Na verdade tinham 2 anos já de Nintendo Switch. E não tinha um jogo novo.
não tinha um Pokémon. E não tinha cabimento lançar um Pokémon novo, uma nova geração, etc, etc, no 3DS, sabe? Não fazia mais sentido. O 3DS, ele já tava, assim, em vias de ser descontinuado, né? E o Nintendo Switch era o dominante. Não tinha porquê eles perderem tempo e dinheiro lançando um jogo num console que já tava ultrapassado, sabe? Até porque a franquia que ela tentou manter viva no 3DS, ela acabou falindo a empresa, que foi o Mario e Luigi, né? Olha aí, é verdade. Então, eles ainda lançaram outros jogos no final do 3DS ali, né? Teve o WarioWare Gold, né? Teve o remaster do Kirby. O Epic Yarn, né? Foi umas tentativas ali de prolongar a vida do 3DS que acabaram dando muito errado. Eu acho que eram coisas que meio que já estavam engatilhadas, assim, e eles não quiseram, tipo, jogar o projeto fora, sabe? Aí, vamos lançar, porque, né, já tá aqui e tal, e lançaram. Mas, por exemplo, o WarioWare Gold é tido como um dos melhores do Wario e, tipo, muita gente não jogou, né? Ficou ali meio num limbo. Mas essa entrevista que eu comentei do pessoal do Pokémon, da Game Freak, né? Eu não tenho certeza se é pra Game Informer, talvez eu esteja confundindo, mas ela é muito importante, assim, porque eles deixam claros que eles não estavam confortáveis com a situação. Sim. Sabe? Eles deixam claros que eles não estavam preparados, que eles não estavam dispostos a assumir essa responsabilidade, mas eles tiveram que assumir. E se você parar pra olhar o Sword and Shield, né, a gente tem o Let's Go, que eu acho que é um ensaio ali, né? Ele é um jogo que joga safe, né? Porque total, porque ele tem um escopo menor, né? Ele usa os 151 Pokémon, então eles fizeram um teste muito safe e que deu muito certo, porque ele é um jogo bonito, ele é um jogo que funciona, ele é um jogo que os Pokémon têm escala, ele é um jogo que o Pokémon te segue. Eles conseguiram fazer tudo que eles queriam fazer porque eles estavam trabalhando num escopo que, se você olha perto do Arceus, perto do Sword Shield, perto do Scarlet Violet, é um escopo minúsculo, é um escopo de 10% do que você tem que trabalhar no resto dos jogos. A grande parada desse jogo é a feature do Pokémon GO, né? Sim. De você ter aquela... Foi uma grande jogada de marketing, né? Eles queriam trazer um público que não necessariamente era um público interessado no Nintendo Switch pro Nintendo Switch, sabe? Eu não tenho números, não sei se isso funcionou, sabe? Mas acho que a ideia foi essa e... Funcionou, ele tá no top 10. Todos os Pokémon estão no top 10 jogos mais vendidos do Switch. Então, é absurdo, né? Por isso que é a franquia mais valiosa do mundo, sabe? Não tem como brigar com isso, né? Mas enfim, eles não estavam prontos. E se você olhar o Sword and Shield com atenção, você percebe, né, que existe uma diferença brutal entre as sequências em que você está nas cidades e quando você está na Wild Area, sabe? Tipo, claramente são dois jogos. Sim. São dois jogos ali, e sabe? A diferença maior do Sword and Shield, na verdade, é entre o jogo e as DLCs. Porque as DLCs, elas são o que o jogo deveria ser. Sim, mas eles tiveram tempo, né, pra trabalhar. É isso, cara, é isso. O que falta pra Pokémon, e que talvez ele nunca volte a ter, é tempo. Porque a Game Freak, ela sabe fazer, a Game Freak, ela consegue fazer, a Game Freak, ela é competente. Ela sabe fazer jogo bom e ela sabe fazer jogo bonito. O que ela não tem, e talvez ela nunca tenha mais, é tempo pra fazer os jogos. Porque você olha o Sword Shield, você sabe que ele é um jogo rushado. Você olha pra ele, você sabe que ele é um jogo bom. Eu gosto pra caramba do Sword Shield, só que ele é um jogo corrido. E aí você olha as DLCs, elas são polidas, elas funcionam melhor do que o jogo original, tanto de desempenho, de frame rate, de coisas acontecendo ao seu redor. Elas são um mundinho aberto, elas são duas grandes wide areas, né, com coisas acontecendo, com missões, com Pokémon andando pra lá e pra cá, com um ecossistema mais vivo, porque eles tiveram tempo. E aí, quando você tem o tempo, você tem o trabalho que você queria fazer. Então eles colocaram o que eles queriam fazer na Wild Area nas DLCs, né? Provavelmente o que acontece ali nas DLCs era o que deveria acontecer na Wild Area. Você chegava numa área aberta e você tinha missões pra fazer, aquela missão de correr atrás dos Diglets, caçar 151 Diglets, sabe? Essas missõezinhas, provavelmente aquilo deveria acontecer na Wild Area. Aí eles falaram, não vai dar tempo, tira isso aí do jogo, deixa esse lugar vazio e abandonado, deserto, e aí depois a gente faz uma DLC com o que a gente queria fazer. E funcionou. Eu acho que
Assim, ali era um ensaio do que eles gostariam de fazer com Pokémon, mas não tinham como fazer naquele momento do Sword and Shield. Você falou que você gosta dos jogos. Eu não tenho nada contra o Sword and Shield, eu acho jogos... Eu me diverti na época, eu gostei de jogar. Joguei as DLCs também, achei as DLCs legais. Mas eu sinto que eles são jogos datados, assim. E eu não digo visualmente, eu digo de ideia mesmo, sabe? Tipo, eles têm ali seus lampejos de que, tipo... Olha, o seu Pokémon está evoluindo, sabe? Mas ele não dá o passo que tem que dar. Não, sabe? Não dá. Tipo... Ele é muito ele é muito engessado numa mecânica que não... eu critiquei isso quando o Sword Shield saiu. Eu falei, cara, essa mecânica de Pokémon, de você andar numa rota travada, entrar numa caverna e ser atacado por Zubates, cara, isso precisa acabar. Isso não funciona mais pra Pokémon, sabe? Passou, né? Nossa, já passou muito tempo. E aí todo mundo falava, não, mas Pokémon vai ser assim pra sempre. Aí chegou o Arceus, cara, pra mostrar que não é, sabe? Dá pra ser melhor, dá pra ser maior, dá pra ser mais ambicioso. Só que o Arceus, a gente tem um episódio do Arceus que a gente chama de Pokémon Monster Hunter. E ele não é um mundo aberto, eles são vários mundos pequenos, assim como o Monster Hunter. Você transita de um para outro através de um menu principal, e aí dentro daquele mundinho ali você tem umas missões para fazer. Não me satisfez no que eu queria para Pokémon. Quando eu joguei Arceus, ele virou meu favorito instantaneamente, porque como o meu favorito já era o Diamond e o Pearl... Ele é seu favorito de todos? Assim, de todos. Como o meu favorito já era Diamond e Pearl, o Arceus tá no mesmo mundo, né? Tá na mesma geração. E aí pronto, ele substituiu facinho. Falei, pronto, o Arceus é meu Pokémon favorito. Só que ele ainda não era o que eu queria. Eu queria o Pokémon of the Wild, sabe? Eu queria o Breath of Pokémon. Eu queria o mundão aberto. E a gente ganhou. Ganhamos Pokémon Scarlet e Pokémon Violet. E aí eu falo pra você, Pokémon... eu joguei Violet. Né? Qual você tá jogando? Eu tô jogando Violet. Tá, então estamos juntos. Eu tô jogando Pokémon Violet. E eu digo pra você, eu terminei o Pokémon ontem, antes dessa gravação, e eu te falo, é o melhor Pokémon que eu já joguei. Pokémon Violet é o meu favorito da franquia. É o melhor Pokémon que eu já joguei. Ele é insubstituível, ele tá no topo, assim, de um jeito que vai ser difícil tirar. Sério, eu tô muito encantado por esse jogo. Mas, ao mesmo tempo, ele é o pior jogo que a Game Freak já fez. De todos os jogos que eu já joguei da Game Freak. Ele é porque, assim, ele é o pior jogo porque ele é tecnicamente impossível. Cara, ele é tecnicamente ridículo, né? Ridículo. Eles deviam ter vergonha, sério, vindo da Nintendo, cara. Eu vou pôr a Nintendo na roda porque é a Nintendo que vende, tá? Então, a Nintendo... Ângelo, o que eu queria entender é como que a Nintendo... A gente sabe que a Nintendo tem ali 33, não sei quantos % de direitos do Pokémon. Sim, 1/3 pra cada um. Exato. Como que a Nintendo, que tem uma curadoria própria, né? Como que ela permite, sabe? Como que ela não se intromete, não vira e fala assim, porra, vamos resolver isso aqui, gente, vamos adiar aqui um pouquinho, vamos, sabe? Vamos é isso que eu sempre falo, cara. Que bom que você me entende, porque eu falo sempre isso. Eu não sei o que acontece ali entre empresas japonesas, deve ter muita burocracia, muita coisa envolvida, mas eu sempre falo, e todo mundo fala que isso que eu falo é absurdo, que não faz sentido. Por que a Nintendo, que é tipo uma das empresas mais ricas do planeta, ela não fucking compra a Game Freak e vira dona da Pokémon Company como um todo, sabe? Qual que é o empecilho ali que acontece que impede que a Game Freak e a Nintendo elas sejam uma empresa só, para elas poderem gerir esse negócio? Porque enquanto a Game Freak estiver fazendo jogo pra fora, jogo pra outras plataformas, fazendo aquele jogo esquisito, que eu já até esqueci o nome, aquele Hero lá, Little Town Hero. Isso. Fazendo aquele Tembo lá que ela fazia pra SEGA. O jogo é legal até, eu gostei pra caramba do Tembo. Mas sabe, enquanto ela estiver fazendo, olhando pro lado e não focando 100% no que ela tem que fazer, esses problemas vão continuar acontecendo. E a Nintendo, cara, que ela não tem mais o selo de qualidade, né? Mas tem. Quando você olha nos jogos, você vê um fucking Breath of the Wild de 2017, um jogo de 5 anos atrás, fazendo aquilo que o jogo faz,
é inaceitável que ela deixe passar um jogo desse. Eu acho que o que acontece, assim, no Japão existe uma dificuldade, né? Já foi mais tranquilo, mas hoje não é tão comum as empresas se comprarem, assim. É uma coisa que você vê que a Nintendo comprou o estúdio canadense, não sei o que lá. A Sony comprou a Santa Mônica, sabe? Mas você não vê a Sony comprando a Square Enix, sabe? Você não vê, sei lá, a Nintendo comprando a Capcom, sabe? São movimentos que dificilmente a gente vai ver, porque rola uma questão de controle ali do mercado japonês que eu não conheço a fundo, mas que eu sei que... mas que eu sei que rola, sabe? No passado já foi mais frouxo isso, tanto que a Square Enix, por exemplo, comprou a Tri-Ace no passado, né? Que era a responsável pelo Star Ocean e tal, e que até hoje faz parte ali da Square japonesa, né? Que a Square ocidental foi vendida, né? Sim. Então, mas o braço oriental da Square continua com aqueles estúdios todos que ela comprou no passado lá. Então eu acho que não rola essa investida por parte da Nintendo, por isso, em primeiro lugar, eu acho que seria uma questão burocrática difícil de ser aprovada, sabe, essa aquisição lá no Japão. E o segundo é que eu acho que existe um respeito, sabe? Eu acho que existe um certo... Tipo, eu não vou encostar, não vou mexer muito com vocês aí, sabe? Tipo, porque vocês são foda, vocês criaram um Pokémon, sabe? Então... tudo bem, vocês continuam aí. Agora eu vou advogar contra mim mesmo, assim, né? Tipo, quando eu falei que a Game Freak não tem culpa. É óbvio que a gente sabe que a Game Freak tem culpa, né? A gente tá aqui há quase 30 minutos gravando e a gente tá dizendo que a Game Freak tem seu talento, tem não sei o quê, mas ela também erra, né? Ela tem seus problemas. E muito a Game Freak não mudar, a Game Freak poderia ser muito maior, né? A questão é essa. A Game Freak já podia ter aumentado, já podia ser um estúdio... Tipo assim, a Nintendo não comprar a Game Freak, ok, mas a Game Freak podia comprar outros estúdios, sabe? Sim. E aumentar... Eu falei isso na gravação do Arceus, eu falei que a Game Freak só é uma garagem com 3 pessoas fazendo um jogo feio, porque eles querem. Se eles quisessem ser um estúdio do tamanho do estádio de futebol, com 800 pessoas fazendo jogos anuais, eles podiam ser, mas eles não querem. Tipo assim, mas isso é uma mentalidade que foi suportada pelo Masuda durante o tempo em que ele foi o chefão da Game Freak, né? E foram muitos anos dele à frente da Game Freak, porque ele já disse isso em entrevistas, isso já foi falado por outras pessoas da Game Freak, né? Que o Masuda, se ele pudesse, ele trabalharia com apenas 20 pessoas. Esse era o desejo dele. Ele não gosta de lidar com o desafio de ter que tomar conta de equipes muito grandes, de ter que lidar com vários subgrupos ali dentro e outros estúdios e pessoas terceirizadas prestando serviço. Ele não curte essa parada. E é por isso que as pessoas brincam de que a Game Freak ela se comporta como um estúdio indie, sabe? Tipo, de fato ela se comporta, sabe? Isso é a mentalidade, as raízes da Game Freak são de um estúdio independente. Só que a questão é que eles não são mais um estúdio pequeno de garagem, sabe? Eles são proprietários e responsáveis pelo desenvolvimento dos jogos de uma franquia do tamanho de Pokémon, sabe? Então, com a saída do Masuda, né, que agora ele é o CEO, sei lá o que ele é, lá da Pokémon Company, né, não é mais da Game Freak, a gente imagina que essa mentalidade pode ser que ela vá sendo mudada com o passar dos anos, sabe? E que a Game Freak passe a crescer, né? Em Sword Shield eles contrataram muitos funcionários, né? Triplicaram quase a equipe para terminar o Sword Shield. Eu não sei hoje quantos funcionários tem na grade deles lá, mas essa mentalidade de trabalhar com times pequenos, né? E de querer focar em trazer novas ideias. A gente tem que trazer novas ideias. Não basta trazer novas ideias, né? Eu acho que o Scarlet e Violet estão aí para mostrar isso. São jogos... Poxa, eu concordo muito com o que você falou, Angelo. Tipo, você falou assim, eu acho que são os melhores jogos de Pokémon. Eu acho que, assim, eu só acrescentaria uma coisa. No conceito. Sim. Sabe? É só isso. Tudo que você falou, eu repito. Sabe? Assina embaixo. Eu só colocaria essa palavra, conceito. No conceito, é perfeito, mano. É o que a gente sempre quis. É o que todo mundo sempre pediu, mano. Só que ideia não é o suficiente pra um jogo ser foda, sabe? Ser bom. Então,
porra, é muito difícil indicar esse jogo pras pessoas, sabe? Não, tipo, total. Eu me sinto mal, eu me sinto na parede, assim, quando alguém chega pra mim e fala assim, pô, mas tu acha que eu devo comprar? Eu fico, meu Deus, eu não sei. Vamos entrar no jogo, é o seguinte, realmente, ele é um jogo que só funciona no conceito, porque eu falei, ele foi o melhor Pokémon que eu já joguei. O melhor Pokémon que eu já joguei, sem dúvida nenhuma, cara. Ele tem uma história muito linda, muito linda. Eu terminei o jogo em situação de choros, sabe? Eu tava muito emocionado quando o jogo terminou. Eu gosto da história dele, que ela é mais... Agora eu vou fazer 1 milhão de aspas com o dedo. Ela é mais pé no chão do que as histórias que Pokémon gosta de contar. Porque Pokémon, ele tem um problema que já é desde a primeira geração, que é assim, histórias muito megalomaníacas. Ah, esse Pokémon ele criou o mundo. Esse Pokémon ele controla o tempo e esse outro Pokémon controla o espaço. Eles estão numa luta e aí o tempo, espaço contínuo tá em caos e eles nunca conseguem concluir essas histórias. Sempre chega no final, é um tiozinho, um velho, que tá tentando controlar o Pokémon que controla o tempo e espaço, mas a história do Pokémon que controla o tempo e espaço nunca vai pra frente. Você não sabe o que aconteceu. Mas o que esse Pokémon fez? Ele destruiu o tempo contínuo? Ele criou timelines diferentes? O que esse inferno desse Pokémon fez? Não sabe. Porque a Game Freak, ela não sabe contar histórias até o final. As histórias sempre são um coito interrompido. Sempre termina de um jeito escroto. E aí, no Scarlet Violet, a história, apesar dela ter as suas viagens, né? Tem umas doideiras no meio da história, só que ela é muito mais pé no chão. Ela é muito focada, sabe? A história, ela tem um foco ali, que ela tem um começo, um meio e um fim. E tudo é satisfatório naquela história, tudo. Eu acho que é curioso que, tipo assim, Pokémon, o forte de Pokémon nunca foi a história, né? Não, tipo, sempre foi o fraco. Exatamente. É tipo assim, com exceção de alguns jogos aí no meio desse caminho, né? As pessoas citam sempre o Black and White, né? Que são jogos que tem uma lore mais desenvolvida, personagens mais desenvolvidos, mais bem explorados e tal. Esse nunca foi muito o foco, nunca foi muita preocupação dos jogos de Pokémon, né? Mas quando a gente viu, por exemplo, o Black, citando mais uma vez, o Black and White, a gente viu que Pokémon pode ser mais. Sim. Né? Pode ser a coisa do colecionismo, de você ter todos, de capturar todos, ser um mestre Pokémon, blá blá blá, etc, etc. Mas também pode entregar uma história legal, também pode ter personagens por quem você se apaixona, não só porque eles são estilosos, mas porque eles são interessantes. Eles são, né, profundos. Eu acho que o Scarlet Violet, ele recupera um pouco essa... Total. Esse lampejo aí que a gente viu no Black and White, ele traz de volta isso, só que eu acho que ele traz ainda mais elaborado, de ponta a ponta. Muito mais. Pô, é muito legal isso, O Pokémon, o Scarlet Violet é o seguinte, além dele ser o melhor Pokémon que eu já joguei, ele tem a melhor rival, que é a Nemona, perfeita, eu sou apaixonado por ela, eu acho ela incrível. Ele tem a melhor Elite Four, ele tem o melhor time de inimigos, que é o Team Star. Eu acho. Assim, pelo contexto todo da história do Team Star, assim. É a sua opinião, eu não vou discordar, cara. Tá certo, desculpa. Ele tem um dos melhores halls de treinadores, tá batendo ali com o Sword Shield, que eu gosto muito dos treinadores do Sword Shield. O que eu gosto no Sword Shield é que os treinadores, eles agem como um mundo coeso, sabe? Eles interagem entre eles, um tá no ginásio do outro, e aí você vê eles conversando, e eles fizeram isso no Scarlet Violet também. Você tem os treinadores ali que tem um segundo emprego, né? O Agaso fez um tweet muito legal sobre isso, ele falou, o Pokémon Scarlet Violet escancaram um problema no mundo Pokémon, que todo treinador de ginásio tem um segundo emprego. A crise chegou, né? Antes era glamuroso ser treinador de ginásio. Você passava o dia inteiro no ginásio, hoje você encontra os treinadores no segundo emprego, desanimados, preocupados com outras coisas. Isso é muito legal. Faz parte da lore do jogo. Inclusive, esse líder de ginásio que você tá falando, pra mim, é um dos melhores líderes de ginásio. Um dos melhores personagens. Um dos melhores personagens já criados. Ele é maravilhoso. Um dos melhores personagens já criados. E aí, esse jogo, ele tem tudo isso de bom, sabe? Ele tem tudo isso de legal num mundo aberto. Um dos mundos já feitos. Porque assim,
vou falar uma coisa aqui pra não ser hipócrita. O meu problema com Pokémon hoje em dia, com Pokémon Scarlet Violet em específico, não é ele ser feio, sabe? Eu não fico com esse negócio, árvore do Nintendo 64, Porque assim, feio por feio, o Xenoblade 2 também é. Se você joga o Xenoblade 2 no portátil, cara, o jogo ele só... Você já jogou Xenoblade 2 no portátil? Não, o 2 eu nunca joguei, nem na TV, nem no portátil. Cara, se você joga o Xenoblade 2 no portátil, ele carrega as texturas enquanto você tá jogando. Tem hora que você liga o jogo, ele carrega um blur gigante e ele vai carregando aos poucos uma árvore, um personagem. Por quê? Porque o Xenoblade 2 ele foi feito ao mesmo tempo que o Breath of the Wild. E aí o que a Nintendo fez? Ela pegou todo mundo da Monolith pra fazer Breath of the Wild e deixou uma meia dúzia pra fazer o Xenoblade. Acho que foram umas 40 pessoas que fizeram. São 40 pessoas. São 40 pessoas. Eu conheço essa história. Então, e aí ele é horroroso de problemático, de feiura, assim, sabe? Ele é um jogo muito bonito, ele tem uns lugares lindos, uns cenários lindos, só que tem hora que o jogo simplesmente não carrega textura. É mal acabado, né? Ele é mal acabado. Se o Pokémon fosse só feio, eu ia falar, pô, eu me divirto com o jogo feio. Eu já joguei muito jogo feio. Continuaria sendo um problema, porque é um jogo que vendeu 10 milhões em 3 dias, que não é de um estúdio indie. Continuaria sendo um problema. Mas o problema do Scarlet Violet é que ele é muito mal otimizado, ele tem muito problema de desempenho. Muito problema. Eu acho que, assim, cara, eu concordo, tipo, tem... Cara, o próprio Arceus aqui, que na minha opinião é um dos melhores jogos de 2022, assim, dos que eu pude jogar, né? Eu acho ele excelente, eu acho ele incrível. Ele também tem seus problemas, sabe? Ele também tem suas texturas que não carregam. A área da neve, ela é simplesmente horrorosa, sabe? Assim, é uma das coisas mais feias que eu já vi na minha vida. E assim, apesar disso, ele funciona. Ele funciona, essa é a diferença. Tipo, beleza, tem uma queda de FPS no momento tal, ok. Mas, cara, tipo, no Scarlet Violet, além das quedas de FPS, além das texturas que não carregam, dele ser mal acabado, etc, etc, ele tem um problema que eu considero extremamente grave, e aí entra aquilo que eu tava falando antes, né, que a gente tava comentando agora, de que é muito difícil indicar esse jogo pras pessoas. Que é, mano, eu tenho um amigo que tava jogando e ele perdeu o save dele. Tipo, crashou e o save não abria mais. Aí ele perdeu lá, ele tava com umas 10 horas de jogo, ele perdeu 10 horas de jogo, sabe? Então, tipo assim, eu li outros relatos no Twitter de pessoas que perderam progresso, tava jogando, não sei o quê. Porque Pokémon são... Beleza, tem o autosave, mas há pessoas que desligam o autosave por causa de Shine, por causa de não sei o quê, e aí quer salvar manualmente pra poder, sabe, tentar pegar o Shine, não perder o Shine. Isso é uma coisa comum pra quem joga Pokémon, é você escolher a hora certa de salvar, né, pra poder fazer certas coisas que o jogo proporciona pra você. Então, a pessoa desavisada, ela pode perder um progresso, ela pode perder um negócio porque o jogo crasha. Já aconteceu comigo. Não sei se aconteceu com você, espero que não. Sim, ele já me jogou pra fora, o jogo desligou. Ele me jogou no menu com o jogo totalmente desligado. Olha só, a gente gravou o Up do Pokémon, ele vai ao ar aí em breve também, e o Cardoso ele comentou que ele nunca tinha visto a tela do Switch de travamento de jogo, assim, tipo, ele descobriu que essa tela existia jogando o Pokémon, sabe? Então, assim, isso é terrível, sabe? Isso é muito ruim, assim, e, tipo, a gente teve a recente polêmica do Cyberpunk, né, que foi um escândalo, né, na indústria, e, tipo, a gente caiu em cima, as pessoas caíram em cima do Cyberpunk com razão. Sim. Porque você não tem que aceitar, mano. Tipo, se você tá com um jogo que ele trava e você perde progresso, ou seja, você é impedido de jogar por conta de um problema, sabe, do jogo, você tem toda a razão em querer um reembolso, em querer se livrar do jogo e ficar furioso na internet. E aí eu entendo, o pessoal vai lá e, vou culpar a Game Freak. Tem que culpar mesmo, pode culpar à vontade. A gente aqui tá conversando, tipo, você falou, o que tá acontecendo com a Game Freak? Vamos conversar, vamos analisar a raiz do problema. Mas no fundo, no fim das contas, pro consumidor, mano, foda-se que é porque tem 30 pessoas trabalhando no jogo, que é porque o desenho tem que sair. O cara pagou 300 conto no jogo e não tá travando, tá fechando. Eu já falei isso outras vezes. Eu não tenho que arcar com as decisões da Game Freak.
Sabe, se eles têm uma cultura de que eles têm que ter 20 funcionários, porque o Masuda decidiu que ele não trabalha com mais de 20 funcionários, eu não tenho que arcar com isso. Sabe, eu, consumidor final, que vou pagar pelo jogo, se eu vou pagar $60 ou se eu vou pagar R$300, eu tenho que ter um jogo funcionando. Porque eu tô pagando por esse jogo. Eu não pedi, pelo amor de Deus. Ele não veio aqui em casa entregar esse jogo como um presente, sabe? Eu tô comprando o jogo. Então, eu tenho o direito de exigir que ele funcione. Porque outros jogos que eu comprei na mesma plataforma, e vamos até falar da mesma empresa, porque a gente põe a Nintendo no meio, comprei Breath of the Wild, comprei Mario Rabbids na mesma plataforma, comprei o Xenoblade 3, comprei ARMS, comprei Splatoon, não, Splatoon tá horroroso também. Comprei o ARMS, todos funcionam. Todos são lindos e funcionam. Então eu tenho que ter o jogo funcionando. O consumidor não pode arcar com decisão de engravatado. E quando a gente critica, a gente não pode criticar os desenvolvedores, sabe? Tipo, esse jogo é um lixo, as pessoas não sabem fazer. Não, cara, os desenvolvedores do Cyberpunk, eles trabalham 15, 16 horas por dia sofrendo crunch, porque um engravatado decidiu que o jogo ia ser feito de tal forma e não conseguiu cumprir. Então a gente tem que culpar a empresa, sabe? A empresa a gente tem que criticar. Esse povo que faz malabarismo para defender a empresa como se fosse a própria mãe, talvez nem a mãe defenda desse jeito, defende a empresa mais do que a mãe. Cara, isso me irrita de uma forma, porque, cara, tem que culpar alguém. E aí a gente põe o nome. A Nintendo e a Game Freak estão cometendo uma atitude anticonsumidor, entregando o jogo dessa forma. Sim. É inaceitável. E assim, no momento que a gente tá gravando aqui, a Nintendo já se pronunciou, né? Eles já lançaram, inclusive, um patch, né? Que não fez nada. Supostamente aí melhorou algumas coisas e tal. Tiveram até uns vídeos no YouTube de pessoas testando áreas do jogo que eram mais problemáticas, né? E que nesses testes aparentemente tá um pouco melhor, mas se você parar pra ver os relatos, né? Várias pessoas, vários youtubers, galera do meio já tinha comentado, né, que acharam um padrão em que, tipo, se você tá com o jogo aberto no seu Switch, você jogou ali 2, 3 horas, e aí você repousou o seu Switch, aí depois você volta a jogar, meio que fica tudo no cache, né, na memória RAM ocupada do Switch, e o jogo tende a ficar mais travado, mais feio, e demora mais a renderizar. Se você fecha o jogo, salva, né, o jogo, fecha o jogo e reinicia ele do zero, ele vem com menos problemas carregados ali, sabe? Nas costas. Isso foi um padrão que alguns jogadores acharam. Então, tipo assim, esse vídeo no YouTube que o cara fez da atualização, será que ele não fez, tipo, atualizou, fechou o jogo, abriu o jogo e aí pareceu que estava tudo melhor, mas na verdade não melhorou nada? Pois é, aí é um jogo que eu não posso usar o recurso que o aparelho tem, que eles mostram em todos os trailers, que é você dar um totozinho no power e voltar a jogar a hora que você quiser, né? Eu vou ter que ficar tipo, fechando, eu entro pra fazer uma raid e eu tenho que sair do jogo, se eu não quiser você tem que fazer uma gambiarra pra poder jogar um jogo que você pagou R$300 num videogame que você pagou, sei lá, R$2.000, sabe? Tipo, não, mas eu tenho que dar um jeitinho aqui porque a empresa não pode fazer. Eu tenho que dar um jeitinho, né? Ocupada, sabe? Pô. Eu tenho que dar um jeitinho, tá? O meu vídeo que eu fiquei preso dentro da montanha é depois do update. Olha aí. Tá vendo? Então, não, no comunicado que eles fizeram, eles falaram que o foco da atualização era no online, né? Porque eles claramente estão visando aí o competitivo, né? Que Sim. É uma parte muito importante do Pokémon, etc. Então eles estão visando deixar essa parte aí funcional, né? Sem dar erros, para poder depois arrumar. Eu achei justo eles comentarem, achei bem honesto. Eles assumiram que tem um problema e estão resolvendo. Mas eu acho que eles demoraram muito pra falar, mano. Sim. Eles tinham que ter se pronunciado no dia seguinte do lançamento. Porque foi uma chuva de clipe no Twitter, de gente reclamando, vídeo no YouTube, etc, etc, etc. Não é possível que eles não viram os problemas, sabe? Aí foram lá e fizeram um tweet comemorando. Vendemos não sei quantas milhões de cópias, batemos o recorde, que legal. E as pessoas passando raiva enquanto eles estão comemorando. Eles estão comemorando 10 milhões em 3 dias e a gente com o jogo crashado, né? Eu achei isso muito feio. Achei que eles erraram. Deviam ter assumido o erro antes.
mas pelo menos eles assumiram, né, e mostraram pra comunidade, mostraram pros fãs que eles estão trabalhando, né, no jogo e que vai sair uma nova atualização. Se vai resolver, eu sinceramente não sei. Eu acho que esse jogo tem problema demais, sabe, para ser resolvido assim tão rápido. Sim, eu acho que esse jogo tem problema demais, e com o calendário que eles já têm daqui pra frente, eles não vão se dar o trabalho de corrigir um jogo que já vendeu mais de 10 milhões. Eu acredito. Espero que eu morda a língua, mas eu não vejo a Nintendo deixando esse jogo funcional. Não vejo, de forma alguma. Eu acho que eles vão corrigir os problemas de travamento, assim, porque eu acho que isso é muito grave. Eu acho que isso é o que... Tipo, eu vi vários relatos de pessoas pedindo reembolso. Sim. Foi parar no Reddit, se você entrar lá vai ter gente falando, né, como pedir reembolso na Nintendo. Tem vários tutoriais na internet, várias pessoas já ensinando como fazer, né, porque o reembolso no Nintendo Switch não é igual na Steam, né? Nossa, que você vai lá... tem que fazer um malabarismo, cara. Tem que quase ir lá no Japão entregar o cartucho. Uma parada super burocrática, né? E eles meio que tem que avaliar o seu pedido de reembolso. Então, assim... Não, eles te ligam pra confirmar. Uma burocracia absurda, assim, ó. É mesmo? Não sabia que ligavam, não. Eu vi um pessoal comentando, aí o Marcos Pereira falou: cara, a Nintendo falou que vai me ligar pra confirmar o negócio que eu pedi o reembolso. Ah, que aleatório. Aí, eu não sabia dessa não. Aí alguém comentou: não, fica tranquilo, é só pra confirmar e tudo bem, é só burocracia. Mas é burocracia, sabe? É umas burocracias muito doidas, assim. Se a Nintendo tivesse um sistema de reembolso igual o da Steam, cara, eles iam sentir o problema desse jogo. A água ia bater na boca. Nossa, total. A água ia bater na boca. Total. Eles iam sentir o peso de ter lançado o jogo dessa forma. Mas o reembolso tá acontecendo. Sim. Né, e inclusive fica a dica aqui pra quem tá ouvindo, né, e quem comprou o jogo e tá muito insatisfeito, a Nintendo está aceitando reembolsos do Pokémon, assim, eu inclusive tenho um amigo muito próximo que é muito fã de Pokémon, se decepcionou muito, ficou muito chateado e pediu o reembolso do jogo, falou pra mim que vai esperar, vai ver se o jogo melhora e depois ele compra de novo se for o caso. Sim. Porque, gente, não é fácil, né? Tipo assim, o jogo tá muito caro, se você não é uma pessoa muito privilegiada, você tem que abrir mão de alguma coisa ali na sua vida pra comprar um jogo de videogame, sabe? Sim. Então, eu super entendo, assim. É curioso que a gente tá aqui, Ângelo, batendo muito no jogo, mas a gente gostou do jogo, apesar de tudo, né? Vamos falar um pouco do jogo? Me conta como que tá sendo sua experiência com o jogo. No final a gente dá um veredito. Beleza, nesse momento eu tô mais ou menos com umas 50 horas de jogo. Certo. Por aí, assim. Eu ainda não finalizei o jogo, então não terminei tudo que tinha pra fazer, o que é impressionante pra mim, porque, cara, tipo assim, quem tem tempo pra jogar 50 horas de jogo, sabe, de uma parada assim, você tem que realmente curtir a experiência, você tem que realmente curtir o que tá ali, né, no game, pra poder engajar 50 horas de um jogo e não terminar, né, não ir direto ao ponto, não rushar e etc. Eu tô gostando muito do mundo aberto, eu acho que eles acertaram muito a mão. Era o meu maior medo, sabe, o meu maior medo era a gente ver um mundo muito vazio, um mundo sem graça, um mundo que não te instigasse a explorar, sabe? Que eu acho que esse é o grande problema da maior parte dos jogos de mundo aberto que a gente tem hoje aí, que não são tão bons, sabe? Beleza, tem um mundo gigante, mas ele não te abraça, ele não te convida a explorar de maneira natural, sabe? Ele te força a explorar e você nem sempre curte, assim. Isso acontece muito comigo, né? Nas minhas experiências, por exemplo, o último Assassin's Creed, o Valhalla, é um jogo super bonito e tal, com um conceito super legal, mas eu acho o mundo aberto dele muito chato, sabe? Tipo, eu larguei o jogo, não terminei, sabe? Tipo, joguei horas dele, assim. Minto, eu terminei, mas eu não fiz tudo que eu poderia fazer, sabe? Sim. Eu fui direto ao ponto. E eu acho que não é isso que ele quer que a gente faça, né? Ele quer que você passe a vida jogando. Jogo de mundo aberto, cara, ele tem que fazer você se interessar por aquele mundo a ponto de se perder ali e não ter direcionamento, sabe? Não querer ir pro final do jogo.
Que você fala, não vou comparar com Breath of the Wild, mas é inevitável. Jogo de mundo aberto tem que fazer o que o Breath of the Wild faz. Ele te joga no mundo, ele começa a te dar um monte de ponto de interesse e ele faz com que você mal consiga chegar num ponto. Ele põe um ponto luminoso no horizonte, a hora que você tá indo pra lá, tem mais 3 da direita. Aí você fala, porra, pra onde que eu vou, caralho? Será que eu vou pegar aqueles ali que tá mais rápido? E aí depois você já perdeu o foco, você fala, nossa, eu vou ter que voltar lá naquela área. Aí você dá uma volta, a hora que você olhou, você já rodou o mundo inteiro e não chegou aonde você tinha que chegar. O Miyamoto falou isso numa entrevista, que tava ele e o Wade. Ele falou, você vai ter uma dificuldade absurda. O que a gente queria era criar um mundo que você tenha uma dificuldade absurda de chegar do ponto A ao ponto B, de tanta coisa que a gente vai colocar no meio do caminho. E o Breath of the Wild faz isso, e o Pokémon também faz. Eu acho que o Pokémon Violet, nesse sentido, ele consegue fazer isso. Eu acho uma coisa que acontece, que vem acontecendo comigo, né, nesse tempo todo de gameplay, assim, é uma coisa bem curiosa, assim, eu tenho uma síndrome na minha vida, que é a síndrome Breath of the Wild. Depois que eu joguei o Breath of the Wild, eu passei a olhar os jogos de mundo aberto com muito mais crítica. Sim, sabe? Total. Porque, porra, ele criou ali diferente, né? Um padrão, ele criou um... O Breath of the Wild, ele não inventou nada. Ele não inventou o mundo aberto. O mundo aberto já existia desde o primeiro Zelda. Ele não inventou exploração, ele não inventou nada. Ele pegou um monte de coisa que já existia e criou um padrão novo para como os mundos abertos devem funcionar. Então, para mim, resetou ali. Eu tô junto com você, cara. O mundo aberto, ele resetou ali, e quem não fizer igual, eu julgo. Eu julgo demais. Exatamente. E o que acontece comigo, Ângelo, é que, tipo assim, cara, eu tenho a impressão de que o Breath of the Wild, ele é um ponto na história ali, né? Isso é inegável. E que dali pra frente, é como se ele tivesse feito um chamado. Tipo assim, jogos de mundo aberto. Aqui está o caminho que vocês têm que seguir. Sim. Sabe? É assim que vocês têm que engajar os jogadores, é assim que vocês têm que fazer uma coisa interessante, é você fazer o jogador sentir parte daquele mundo ali, e ele sentir vontade de fazer parte daquele mundo, não porque tem um personagem dizendo pra ele fazer aquilo, mas porque ele quer. Ele olha uma montanha e ele quer ir até lá, porque ele vê um Pokémon voando, ele quer ir capturar, ou porque ele vê um chefe muito foda, como é no Elden Ring, e ele quer ir lá enfrentar aquele chefe. Sabe? Então, assim, eu acho que o Elden Ring é um excelente exemplo de jogo que ouviu esse chamado. Sim. Sabe? Do Breath of the Wild. Ele entendeu. A From Software, ela olhou o que estava sendo feito e ela entendeu como fazer. Sabe? Tá, beleza. Então é isso aqui que a gente tem que fazer, sabe? Os Souls-likers que me perdoem se eles quiserem brigar comigo, mas o Elden Ring, ele tem 800% de inspiração no Breath of the Wild, cara. A construção daquele mundo, ela foi feita assim, olhando pro Breath of the Wild. Quem fez aquele mundo, o Miyazaki, quando ele construiu aquele mundo, ele falou assim, cara, eu adorei Breath of the Wild, vou fazer igual. E pronto, sabe? Tá tudo bem, porque assim como eu falei, o Breath of the Wild, ele não criou nada, ele copiou muita coisa. Não tô falando que ele inventou e tá sendo copiado por isso. Mas o que ele trouxe dos outros jogos e fez melhor, agora é a hora de copiar. E os jogos que estão copiando estão sendo bem-sucedidos. Exatamente. E eu acho que isso é um caminho que tá aí posto, e acho que segue quem quer, sabe? Eu joguei o Horizon Forbidden West, por exemplo, que é um jogo que, na minha opinião, não segue esse caminho, né, que o Breath of the Wild trilhou e deixou aberto aí pra quem quiser fazer parecido, e não curti tanto, não engajei tanto, apesar de adorar a Aloy, sabe? Achar uma personagem fabulosa, e o conceito do jogo, ele não me pegou tanto assim. Mas voltando ao Pokémon. Eu acho, uma coisa que eu tô fazendo no jogo, né, é que eu não estou usando o mapa pra nada. Assim, eu simplesmente ando no jogo, né, e vou pra onde o jogo me levar. Legal. Então, tipo, obviamente, você tem aquele primeiro momento do jogo ali, pra quem nunca jogou, né, que tá ouvindo, tem um primeiro momento no jogo que é como se fosse o Plateau lá do Zelda, né, onde você vai ter o primeiro contato com os Pokémons, pegar o seu inicial, papapá, né, vai encontrar o seu lendário, né, que pode ser o Miraidon, ou não sei qual é o nome do outro. Coraidon. Agora. Qual? Coraidon e Miraidon. Isso. E aí depois você chega na escola, né, onde você vai entender qual é a sua missão, etc, papá, e dali pra frente é mundo aberto, e aí você vai fazer o que você quiser. Daquele momento em diante, eu fui sendo levado pelo jogo, assim. Então acho que
muito por isso eu tô com tantas horas, né, e não terminei ainda. Porque eu me perco, e aí eu acho um Pokémon novo que eu não tinha visto ainda, e aí eu quero capturar, e aí eu acho alguma coisa brilhando, aí eu vou e faço uma raid e tal. E eu tô amando jogar desse jeito, porque, cara, quando eu era criança, e eu era fã do desenho, né, e aí eu tinha o meu Game Boy, eu me imaginava dessa forma no jogo, sabe? Eu me imaginava vivendo uma aventura, o que me espera, eu não sei. Então, no fundo, eu sempre quis um pouco isso, né, e Pokémon nunca proporcionou essa possibilidade de você jogar desse jeito. E agora ele tá proporcionando, e na minha opinião, ele proporciona e funciona da forma como eu acho que tem que funcionar, sabe? Então, você perguntou, né, como tá sendo a sua experiência. A minha experiência tá sendo de muita descoberta, sabe? Eu tô, tipo, me deixando levar e eu vou descobrindo as coisas e tal. Eu tenho críticas pro jogo, claro, né, a gente já fez algumas aqui, mas, no geral, a minha experiência está sendo muito legal. Cada vez que eu descubro uma cidade nova, cada vez que eu descubro um novo Pokémon, seja ele, sei lá, uma forma diferente, uma evolução de algum Pokémon antigo, ou um Pokémon completamente novo, eu sempre tô interessado, eu sempre tô sendo movido pelo jogo para continuar explorando, continuar descobrindo, sabe? E, pô, eu tava jogando ontem e aí eu achei uma caverna numa área que eu já tinha passado e eu não tinha visto aquela caverna. E aí ela me levou pro outro lado do mapa que eu não tinha visto, sabe? E aí eu achei uma raid daquelas e peguei um Pokémon que eu não tinha pegado ainda, sabe? Sim. Então, assim, esse tipo de coisa que o jogo vai proporcionando pra você, pra mim, é onde ele acerta mais, assim, sabe? Tipo, a história é muito legal, muito maneira, mas eu acho que onde ele acerta mais é em possibilitar que eu jogue o jogo da maneira que eu quero jogar, sabe? Sim. E me divertir com isso, sabe? Pra mim, Pokémon é isso, sabe? Porque a ideia base do Pokémon, o que é? É uma criança que sai pelo mundo, né? Explorando o mundo e capturando Pokémon. E nos jogos que a gente teve até hoje, que eu sempre gostei muito, não tô desmerecendo toda a história da série até agora, mas sempre foi aquele negócio travado, né? Rota, cidade. Funcionou durante muito tempo, mas não funciona mais. Agora, o Pokémon é isso. É um mundo pra você explorar. Você tem que ter liberdade pra ir onde você quiser. E o mundo do Violet é muito legal. Assim, tem muita coisa acontecendo no mapa. Quando você abre o mapa, tem muita coisa pra você ver. Tem muitas missões paralelas, né? Porque você tem a missão principal, que é a Victory Road. Você tem a missão dos vilões, que é o Team Star. Você tem a missão dos Pokémon Titãs. E aí você tem as raids espalhadas ali. Então você tem muita coisa, você tem muito estímulo pra fazer, né? Você marca um destino. Uma coisa que eu acho muito interessante é que os 3 caminhos são tratados como caminhos principais, né? Eu chamo de paralelo, mas são 3 caminhos que vão te levar pro fim da história e que estão entrelaçados entre eles. Nada é paralelo ali, tudo tá acontecendo ao mesmo tempo, mas você tem 3 tarefas diferentes pra concluir, etapas diferentes. E aí é muito estímulo no mapa. Então eu faço um pouco diferente do que você tá fazendo. Eu abro o mapa, marco algo bem longe, só que eu não me teletransporto. Eu marco pra ele me mostrar a direção e vou de motinho, né? Subo na minha motinha e vou de motinho. Porque eu quero, no meio do caminho, ficar pegando as Pokébolas e os itens que estão espalhados pelo chão. Eu adorei esse sistema de pegar Pokébola, aí tem poção, tem algumas Pokébolas, as Pokébolas amarelas são TMs, né, e as Pokébolas vermelhas são itens aleatórios. E tem os pontinhos brilhantes no chão, que são outros tipos de itens, tem Revive, tem poção. Então você enche a sua bolsa com bastante coisa, sem precisar gastar muito dinheiro, e você vai pegando esses itenzinhos. Aí no meio do caminho você é atacado por um Pokémon, às vezes tá chato, você não quer a batalha. Eu acho que a Game Freak ela tem mania de abandonar algumas coisas que ela cria. O Pokémon te segue. Aí no outro jogo o Pokémon já não te segue. Aí você fala, poxa, queria que o Pokémon me seguisse. Mas isso não afeta nada. Só que o problema é que do Arceus pra cá, ela abandonou algumas coisas que são qualidade de vida. Por exemplo, o Arceus ele diminuiu muito a forma como você clica em menu, né? Porque Pokémon sempre foi assim, você derrotou um Pokémon. Aí aperta o botão. Você ganhou 10 mil dinheiros, aperta o botão. O treinador tá triste porque ele perdeu, aperta um botão. Poxa, blá blá blá, aperta um botão.
O Arceus eliminou isso. Tudo acontece muito dinâmico, né? Você entra na batalha, as informações vão aparecendo na tela. Se você leu. Se você não lê, problema seu. E aí chegou no Scarlet Violet, ele deu um passo pra trás. Porque ainda tem muito menu, muito botão pra fazer uma ação simples. Por exemplo, tem a Surprise Trade, que é uma coisa que eu adorei. Que é, tipo, trocar Pokémon, você joga um Pokémon no ar e pode receber qualquer porcaria. Na maioria das vezes, porcaria mesmo. É igual o Wonder Trade do XY. Só que eu dei sorte, semana passada eu consegui os 2 iniciais que não foram que eu escolhi, um atrás do outro. Caramba. E aí eu fiquei muito feliz. Falei, opa, hoje eu tô dando sorte. Só que como que você faz uma Surprise Trade, cara? Você abre o menu, clica em Poképortal, aí tem lá um segundo menu, você clica em Surprise Trade, seleciona o Pokémon. Quando você seleciona o Pokémon, você tem 3 telas pra você confirmar. Você fala assim, você tem certeza que você quer trocar esse Pokémon? Sim. O jogo está sendo salvo, você vai trocar esse Pokémon, aperta um botão. Se você desistir da troca, você pode apertar o botão não sei o que, confirma um outro botão. Volta pro menu, volta pra tela de jogo, aí aparece uma notificação na tela, aí você tem que apertar um botão, ele te joga no menu online de novo, e você tem que clicar no Surprise Trade de novo pra fazer uma troca. Isso é pra fazer uma troca. Sendo que o Surprise Trade devia ser assim, Surprise Trade, escolhi o Pokémon, foda-se, já foi. Sabe, se você escolheu o Pokémon, azar seu, cara. Se você escolheu o Pokémon errado, tenta pegar ele de volta depois com outra pessoa. Tinha que ser assim, escolhi o Pokémon, a Pokébola voa pra cima e já vem outro Pokémon pra você. Pronto. E Surprise Trade tinha que ser um botão pra você mapear em um dos botões do Switch, pra você fazer instantaneamente. É uma coisa que eu curti. Eu adorava o Wonder Trade do XY. Sim, então quando eu vi... sempre adorei. Muito legal, eu já dei muita sorte nessas coisas também, assim, em outros momentos. E aí nesse eu fui testar logo no início do jogo, assim, né? Eu fiquei testando, só que eu achei tão lento, né? Um ritmo tão arrastado pra você fazer simples trocas, assim, que eu falei, tá, beleza, já fiz o suficiente, é isso aí. E aí eu não voltei mais, assim, sabe? Tipo, não fiz de novo, assim. É cansativo. É cansativo você fazer. Eu tinha esquecido que tinha isso, sabe? Você tá falando agora, aí que eu lembrei. É verdade, tem isso mesmo. Poxa. É cansativo, porque coisas que eles colocam em um menu, eles não colocam em outro. Por exemplo, quando você termina uma Surprise Trade, ele pergunta se você quer fazer outra. Aí você vai fazer todo o procedimento de novo, mas você pode selecionar. A Tera Raid, não. A Tera Raid você entra, faz uma Tera Raid, quando ela termina, você volta no jogo com o menu fechado. Aí você tem que abrir o menu de novo, escolher outra Tera Raid. Ele devia perguntar, quer fazer outra Tera Raid? Ele já te jogava pra escolher outra. Sabe? Quando você tá no menu de Tera Raid, não aquelas que você encontra no mapa. Sim. Quando você tá no menu de Tera Raid, ele já devia deixar você fazer várias seguidas, sem voltar pro jogo. E aí você faz quantas você quiser e só depois você volta pro jogo. Mas não, ele te joga de volta no jogo com o menu fechado pra você abrir tudo de novo. Então é um monte de problemáticazinha que ela já tinha corrigido no Arceus, mas a que mais me irritou é você não poder capturar o Pokémon sem entrar em tela de batalha. Que isso tinha no Arceus, tinha a opção capturar direto ou entrar em batalha. Né? Capturar é só você jogava a bola e ele já era seu. E isso eu achei sacanagem eles terem tirado, porque eu gostava muito disso. Eu acho que eles tiraram isso por uma questão de história mesmo, assim, tipo, eu acho que nos primeiros jogos, no Arceus, ele retrata um período da história em que capturar pokémons não era uma coisa muito comum, sabe? Tipo, a Pokébola era uma coisa meio embrionária ali e tal, tipo, não existia muito o conceito de treinador Pokémon, sabe? Então eu acho que capturar daquele jeito no Arceus faz sentido. Tipo, era a forma... Eles tinham medo de se aproximar do Pokémon, né? Tinham medo de entrar em combate com o Pokémon. Aí eu entendo, assim, apesar de concordar com você que a mecânica é muito legal e faz falta, eu acho que eu entendo a cabeça dos caras por não terem levado isso adiante, sabe? E aí eu não me irrito tanto, sabe? Tipo assim, tá, beleza. É aquilo que eu falei. É uma coisa que você fala, poxa, não tem. Ah, que pena. Só que esse lance dos menus, de ter 50 menus pra chegar no lugar, aí sim você tá tirando coisas de qualidade de vida que já tinham sido implantadas e você simplesmente esquece, sabe? Tipo, porra, vamos voltar pro sistema antigão de clicar em 50 menu, de apertar 50 botão pra sair de uma batalha. Sim, é horrível. Sabe? Pra evoluir um bicho, apertar 50 botão. Mas aí, beleza, a gente releva isso. Mas explorar aquele mundo
é uma das coisas mais legais que eu já tive em Pokémon, sabe? Uma das experiências mais legais que eu já tive em Pokémon. Tem muita coisa que eu não sei o que é. Tem aqueles cajados que ficam presos no chão, que até agora ninguém soube me explicar o que é aquilo. Que é... Você já achou algum? Eu sei o que é. Mas... Eu não sei, eles aparecem, né? Você fala, quando você tocou nele, ele desapareceu. E aí eu ainda tô tentando descobrir o que é. Achei uma meia dúzia. Eu não vou te dizer, ou você quer que eu diga o que é? Cara, eu achei... Teve uma hora que eu achei numa parede uma bola gigante presa com 4 correntes. Isso é outra parada que isso eu não sei o que é. Tem a ver? Tá ligado? Não é a mesma coisa, é outra coisa, mas eu não sei o que então deixa, eu vou descobrir. Eu achei que tava interligado, eu achei que eram duas coisas interligadas. Então eu vou continuar procurando os cajados. Mas é isso, achei uma bola gigante presa numa parede com 4 correntes. E eu não sei o que é, então estou esperando para descobrir. O jogo tem uma área que não tá pintada no mapa, né? Provavelmente é uma DLC, alguma coisa assim. Estamos aguardando. E aí ele tem uma área central que chama Área Zero. Você não foi lá ainda, né? Não, ainda não fui. Área Zero, a única coisa que eu vou dizer pra você é que é uma das coisas mais legais que eu já vi. Olha aí. Ela leva a história pra frente de um jeito... E eu posso dizer que quando eu terminei o jogo, eu tava assim com lagriminhas, sabe? Eu tava emocionado de verdade. Porque o jogo ele conta uma história muito legal, ele conta uma história muito bonita, ele tem personagens muito interessantes. É a primeira vez que eu... não é a primeira vez, mas fazia muito tempo que eu não me apegava tanto a um rival. E a Nemona, ela é muito sensacional, cara. Eu gosto desse jeito dela de ser uma pessoa empolgada com batalhas Pokémon, sabe? Tipo, e sem ser chato, sabe? Sem ser um personagem extremamente chato. É verdade. Ela é muito fofa, toda hora que você encontra ela quer batalhar, mas nem sempre batalha. Isso eu acho muito legal, porque às vezes você encontra ela fala assim, ela é muito agitada, né? Ela é hiperativa, né? Tipo, vamos batalhar, não sei o quê. Não, mas agora eu não posso porque eu preciso ir, não sei o quê. E ela desaparece. Some, ela sai pela porta e vai embora. Sim, aí você fala assim, nossa, eu não vou conseguir batalhar agora, meus Pokémon tão fraco. Mas não é pra batalhar, ela só tá animada e ela sai pela porta e vai embora. Uma coisa que eu acho legal nela é que desde o início do jogo, ela passa um sentimento de que ela é mais forte que você. Sim. Sabe? Sim. Tipo, eu ainda não cheguei no ponto da história em que eu posso ter uma revelação de alguma coisa em relação a ela. Mas assim, pelo menos até onde eu joguei, a sensação que eu sinto sempre é de que ela tá sempre um passo à frente que você, tipo o Gary, sabe? Tá sempre um passo à frente que você. A diferença é que o Gary perde pra você usando força total, né? Ela tem a impressão de que ela não está usando a força total em nenhum momento, assim, sabe? E eu acho isso maneiro, assim, eu acho que, tipo, logo no iniciozinho do jogo, acho que isso não é muito spoiler, assim, ela meio que te recebe como uma aluna que já é da escola. Sim, e isso é legal. Ela é mais velha que você, então ela te trata não como... assim, não é aquele lance tipo, eu sou mais velha que você, eu sou melhor. Ela te trata como um irmãozinho mais novo. Ela tem um apego por você, ela tem um carinho por você. Apesar dela ser a sua rival, né, entre aspas, a pessoa que vai sempre querer batalhar com você, ela te trata como se você fosse um irmão mais novo. Ela cuida de você, ela gosta de você. Eu achei isso muito legal. E eu acho legal que, tipo, beleza, você ganha dela, ela perde pra você, ela deveria ficar puta, sabe? Só que ela não fica. Mas aí não é tipo o Hal, por exemplo, do Sun e Moon, que era um personagem que tinha prazer na derrota, sabe? Essa personagem, ela, tipo, ela perde pra você e ela pensa assim, ele tá ficando bom. Vai ter uma hora que ele vai ficar bom de verdade. Do tipo, como se ela estivesse vendo o seu crescimento, esperando a hora certa de desempenhar o papel dela de rival mesmo. Porque esse lance do Hal, ele é muito chato, cara. Porque esse negócio de gostar de perder, sabe? Porra, mano, isso não me desce. Isso não me desce. Não. Toda vez que eu lembro desse personagem, eu sinto ódio. Porque eu acho ele insuportável. Personagens que eu queria socar, ele tá em primeiro lugar, cara. Sim, é horrível. Não, e ele é tipo assim, que legal, perdi pra você. Nossa, como é bom perder pro meu amigo. Não é bom, mano. Não. Tu não quer ser mestre de Pokémon, cara? Pô. O lance da Nemona é diferente. Quando ela perde, ela tá orgulhosa de que você tá bom. Exato. De que você tá melhorando. Porque exatamente por isso. Porque ela é mais velha que você e ela tá vendo o seu crescimento e ela já tá passou empolgada. Por isso, né? Tipo... Isso, ela já passou por isso. E ela tá empolgada de ver você conseguindo, você conquistando, você se transformando num mestre Pokémon muito forte. Exatamente.
E ela sempre legal. dá o melhor dela. E é isso, cara. São construções de personagens muito boas. Aquele lance que a gente falou dos outros que tem outras profissões. São chefes de ginásio muito incríveis. Quando você chega na Elite, a Elite você já teve uns glimpses, né? Não sei se já prestou atenção. Alguns personagens já falaram, eu sou um dos representantes da Elite, então não é surpresa. A Elite nunca é surpresa pra ninguém. Você sabe que os personagens da Elite estão transitando por aquele mundo. Mas quando você chega na Elite, você tem umas conversas muito legais com alguns dos personagens. Então todo o ecossistema daquela história, todo o mundo que está sendo construído ali, ele tem uma ligação muito forte com você. É tudo muito orgânico, é tudo muito legal. O lance do Clive, cara, o Clive é muito da hora. O professor lá, o Hello Fellow Kids, é muito bom. Aquilo ali é sensacional. Toda a história que envolve o Teen Stars, que é o time de vilões, né? Toda a história que envolve o Teen Stars é muito emocionante. Você já chegou a fazer a 5? Não, ainda não. Tá, quando você fizer, você vai ver que a história deles é muito bonita. É uma história muito legal. Então tudo que é construído ali no Scarlet Violet, de construção de mundo, de história, fez com que ele fosse o meu Pokémon favorito. Eu tô vivendo uma experiência que é a experiência que eu sempre quis viver com Pokémon. Isso é muito legal. E assim, na verdade já dá pra você sentir logo no início do jogo que esses personagens todos que vão sendo apresentados pra você, com exceção do Arven, que é um personagem que no início ele parece ser uma coisa e depois você se surpreende. Sim. Com exceção dele, todos os personagens ali têm uma profundidade de cara, assim, que você já vai sentindo que eles são mais do que eles aparentam ser, sabe? Então, tipo assim, por exemplo, você falou dos caras do Team Star, né? Tipo, o primeiro que eu derrotei foi aquele carinha que... Pô, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele tem um cabelo grande, assim, uma olheira... Eu não vou lembrar o nome, infelizmente, mas enfim... sei. Eu não lembro o nome também, mas sei qual que é. Ele foi o primeiro que eu fiz, assim, eu acho que nem era pra ter sido o primeiro, porque ele tava bem mais forte do que eu no momento que eu encontrei com ele. Mas eu já percebi que ele era um personagem que tinha ali uma motivação e tal. Ele não era só um capanga, sabe, da equipe Rocket, sabe? Ele... eu quero sequestrar Pokémon porque eu sou mau, sabe? Não era isso, assim, sabe? Tipo, ele tem uma motivação a mais ali. Sim. Isso é maneiro, né, cara? Isso é muito legal, assim. E, de certa forma, até meio novo, né? Sim, todas as histórias têm um plot muito legal, um desenvolvimento muito legal. O Arven, inclusive, proporcionou um dos momentos mais emocionantes que eu já tive com Pokémon num geral. Assim, mais pra frente você vai ver o desenvolvimento da história do Arven. E ele teve um dos momentos mais emotivos pra mim. Teve uma hora que meu olho tava embaçado com algumas coisas que aconteceram ali. E é muito bonito, assim, sabe? Todos os personagens têm um vínculo muito legal com os Pokémon deles. Todos. Você começa a criar um vínculo, então, porque a gente sempre se vinculou aos nossos Pokémon, né? A gente dá nome, a gente fala, eu não vou evoluir esse porque ele é bonitinho. Esse aqui eu vou ficar com ele por causa disso, por causa daquilo. E isso, dessa vez, ela transfere pro jogo como um todo. Então todos os personagens têm um vínculo com um Pokémon específico, com um tipo específico de Pokémon, e isso vai transformando, vai criando um ecossistema muito legal, vai criando uma coisa muito legal. E aí eu dou um veredito que é o seguinte, cara, é o melhor Pokémon que eu já joguei, é uma das piores experiências que eu já tive, porque é muito problema, é muito travamento, eu fui jogado pra fora do jogo, eu fiquei travado no momento do jogo. Tem hora que o jogo começa a andar de um jeito assim que... não é nem questão de pop-in, sabe? Das coisas aparecendo no horizonte. É o boneco mesmo, andando, travado, de ficar parecendo que ele tá fazendo um moonwalking. É muito, muito problema. Então, você já falou isso 2 vezes. Como que eu recomendo isso pra alguém? Eu não recomendo. Eu não recomendo, de verdade. Se você não tá seguro de pagar R$300 nesse jogo, cara, não pague. Não compra. Sério, não compra. Não recomendo, eu não recomendo pagar R$300 nesse jogo. Eu tô adorando, eu me diverti muito, eu tô muito feliz que Pokémon tá assim, mas eu não vou recomendar. Não vou, de jeito nenhum. Não compra, sério, de verdade. Eu acho um absurdo a Nintendo já ter vendido 10 milhões desse jogo. Eu acho desrespeitoso.
De verdade. Eu fico muito chateado. Muito chateado. De verdade. Eu concordo. O que eu penso é o seguinte, tipo... Você só consegue indicar esse jogo pra uma pessoa, né? Pra um público muito específico. Sim. Porque, assim, Pokémon é uma coisa que mexe muito com a gente, né, cara? Tipo, as pessoas são fãs desde a infância... muitas pessoas que são apaixonadas pela franquia. Cara, tem gente que comprou o DS só pra jogar Pokémon, comprou o 3DS só pra jogar Pokémon. Sim, eu vejo muita gente falando, nossa, eu comprei o meu GBA só pra jogar Fire Red, sabe? Comprei meu DS só pra jogar Pokémon White. Sim, então é coisa que vem de console. As pessoas compram. Tem gente que comprou o Switch pra jogar Let's Go, sabe? Exatamente. Tipo, é o System Seller, né? Tipo, sim, Pokémon é System Seller. Absolutamente. Então, assim, é muito difícil você virar pra essa pessoa e falar assim, pô, cara, não joga esse Pokémon não, pula esse Pokémon. Não, aí não, Esse cara, ele vai comprar. Ele vai comprar, ele provavelmente vai passar pelo mesmo estresse que a gente tá passando. Ele vai se arrepender em algum momento, talvez, assim, sabe? E refletir de tipo, puta, cara, paguei muito caro, talvez eu devesse ter esperado, não sei o quê. Mas se você não é esse perfil, sabe? Se você não é essa pessoa que, tipo, cara, eu sou muito apaixonado por Pokémon, eu nem cogito a possibilidade de não jogar um Pokémon novo, aí, cara, não compre, sabe? Não jogue, espera. Exatamente. Vê se a Nintendo vai arrumar, espera sair um segundo patch e etc. Cara, os jogos são muito legais, as ideias são excelentes. Eu gosto muito da coisa dos titãs, gosto do lendário. Eu gosto das histórias, tudo isso que a gente falou aqui, sabe? Eu reforço na hora de que a pessoa me pergunta se eu indico ou se eu não indico. Mas a chance de você comprar o jogo e você se aborrecer, sabe? E quando eu digo se aborrecer, é de passar raiva mesmo. É tipo assim, cara, sim, não é questão de, não gostei do jogo. Tá sabe? feio. Tipo, esse jogo não é pra mim, ou tá feio. Não. É o que você falou, você vai passar raiva. Você vai passar raiva com o desempenho do jogo. Isso cria uma frustração na pessoa, né? Porque, tipo assim, pô, como eu já falei antes, assim, a gente já comentou aqui, jogo é caro, é difícil você manter esse hobby e etc. Então, pô, você às vezes tá aí chegando no final do ano, e aí você, sei lá, você ganhou um dinheiro do seu pai, da sua mãe pra comprar um presente, aí você decide se dar o Pokémon. Tipo, pô, é Natal, é final de ano, festas, etc. E o presente que você escolhe se dar é um jogo que pode ser que não entregue a experiência, tecnicamente falando, que você gostaria, sabe? Isso vai te frustrar, isso vai gerar um sentimento ruim em você, assim, e é isso que quando eu digo que eu não recomendo, é isso. É porque é um receio de que a pessoa que tá ouvindo aqui esse podcast passe por isso. Eu não gostaria que ninguém tivesse que passar por isso, sabe? Então, por isso que eu digo, cara, veja bem os vídeos, assiste as gameplays e tal. Não é obrigação de ninguém, mano, quando você vai comprar alguma coisa, você ter que ver uma gameplay, você ter que ver um não sei o quê. Mano, você vê um trailer, você vê o jogo ali sendo anunciado pela Nintendo, é um Pokémon, uma franquia gigante. Pô, você pode simplesmente comprar e dar com a cara na parede, sabe? Mas você tá aqui ouvindo esse podcast até esse ponto aqui, você ainda não comprou o jogo, sabe? Mano, faça isso. Ouça a opinião da galera que você gosta, que você curte, que você acompanha, sabe? Fica ligado nos vídeos, vê um gameplay, que aí você vai ter uma ideia de como o jogo tá, de como tá o estado do jogo nesse momento, sabe? E aí talvez você mude de ideia se você tava muito certo de comprar ou não, assim. Mas é isso, eu acho que, de certa forma, Ângelo, ele é um potencial desperdiçado, assim, sabe? Ele poderia ser fácil um dos melhores jogos da biblioteca do Nintendo Switch. Sim, sabe? Sem dúvida. Como eu acho que o Arceus é, por exemplo, sabe? Mas ele não é, porque por conta de todos esses problemas técnicos, que é uma pena, mano. No fim das contas, é triste, sabe? É triste. É desrespeitoso, cara. É a palavra que eu falo, e isso faz ser triste, sabe? É um desrespeito com o consumidor, porque não é uma empresa que tá ali sofrendo pra fazer um jogo funcionar, porque quando é uma empresa indie, sei lá, 2 pessoas trabalhando no jogo e o jogo não ficou do jeito que queria. Pô, claro, você fala, poxa, beleza, cara, vocês tentaram, vocês fizeram, tem jogo que é feito por uma pessoa, faz tudo, faz arte, faz história, desenvolve, faz código e lança. Mas, cara, é uma das empresas mais ricas do mundo, que faz parte de outra empresa mais rica do mundo, que é a Nintendo, que faz parte. A Nintendo e a Game Freak fazem parte da The Pokémon Company. Sabe, é muito dinheiro envolvido nisso, é muito dinheiro envolvido na franquia mais rentável da história do mundo, a franquia mais rentável do mundo. Então,
a Nintendo pegar esse jogo e falar, tá pronto pra lançar, porque as pessoas falam, mas não foi a Nintendo que desenvolveu. Cara, é a Nintendo que tá vendendo. Se você tá vendendo o produto, você tem que atestar a qualidade dele. E aí ela pegar esse jogo e lançar e falar assim, ele tá pronto pra lançar, ele vai ser lançado assim, é um desrespeito com o consumidor. É desrespeitoso e aí é triste. Como você falou, é triste. A gente vê que a empresa, que a gente gosta tanto dos jogos, sabe? A gente é apaixonado por Zelda, a gente é apaixonado por Mario, Kirby, e tá sempre jogando coisas bonitas, uma empresa que sempre inova, sabe? Você vê Mario Galaxy, cara, o jogo tecnicamente mais incrível já feito. Você vê Breath of the Wild, um mundo aberto que criou padrões para os próximos mundos abertos. Mario Odyssey, que é o puro suco da delícia do Mario. E ela lançar o Pokémon desse jeito é um desrespeito, é uma atitude anticonsumidor. E aí, eu sou essa pessoa que você falou, eu não cogito não jogar um Pokémon. Lançou um Pokémon, eu vou lá, eu vou jogar, eu vou gastar o meu dinheiro e vou comprar o jogo. E muitas vezes não vou ter uma experiência satisfatória. Mas eu tô jogando porque eu sou... Quem é fã de Pokémon, fã mesmo, são esses adultos que já jogam desde criança, somos nós. Então eu vou comprar sempre. Nunca vou deixar de comprar. Não cogito. Você falou e você tá certo. Eu sei que você também. Você não cogita não jogar um Pokémon. Vai sair um Pokémon? Se você lançar um Pokémon mês que vem, todo estragado, você vai comprar. Tendo jogado o Violet, você sabe que você vai comprar. Então eu sou essa pessoa. Pois é. Só que se você não é essa pessoa, se Pokémon não é a sua área, é isso que você falou. Não compra, cara. Não vai. Porque você vai se frustrar. É uma dor de cabeça que você vai criar pra você e você vai ficar chateado. E aí você vai ter que ir atrás de formas pra devolver. Porque não tá bom. É o melhor Pokémon que eu já joguei e é um dos piores jogos que a Game Freak já fez. Uma das piores experiências que eu já tive no Switch. Porque eu tô me divertindo muito, eu me emocionei, eu tô viciado em fazer raid, todo dia eu tô jogando um pouquinho, fazendo uma coisa viciada em explorar aquele mundo, ao mesmo tempo que eu tô me frustrando demais porque eu queria um jogo que funcionasse, sabe? Eu queria que ele fosse um dos melhores jogos do Switch. Eu queria colocar ele numa lista, quando terminasse a geração, fazer um episódio. 5 melhores jogos do Switch, eu queria que ele estivesse lá. Não vai estar, lógico, não. Não vai estar nem entre os 20, provavelmente. Não, deixa, vai estar uns 40. Tem muito jogo bom aí. E aí eu fico triste. É isso. Ficamos. Tristão. Pô, sad boys. Foi isso. Conseguimos, desabafei, cara. Tá mais leve agora? Pô, agora eu vou jogar. Agora eu vou lá e vou jogar esse inferno. Vou jogar essa merda desse jogo, vou fazer mais raid, porque dia 15 tem Charizard. Olha aí, eu tenho que me preparar pro dia 15, então. Só que, ó, pra pegar Charizard você tem que terminar o jogo e fazer uma missão pós-game, hein? Ai, meu Deus, tá bom. Tem que dar uma rushada. Mas se quiser, eu brido um e mando pra você. Ah, eu quero. É mais fácil, porque ele só não vai vir com a Tera Dragão. Porque o Charizard com o tipo dragão, ele é só exclusivo que você pega na raid. Porque o Fabiano pegou, aí ele bridou um pra mim e ele veio fogo. O da raid vem fogo dragão. Eu vou tentar fazer, vamos ver se eu consigo até dia 15. Vamos ver. Aí os bridados, eles vêm fogo. É muito jogo. Esse final de ano, olha só. Cara, eu não tô dando conta, God of War, não sei o que. Pô, é muita coisa. Eu não terminei o God of War ainda. Nem eu. Eu tava jogando ele sem parar, né? Meti aí veio o Pokémon. Quase 30 horas em uma semana. Aí veio o Pokémon, tá lá, as mesmas 30 horas. Eu não joguei mais ele depois que eu joguei o Pokémon. Nossa, é muito jogo. E agora em dezembro hoje a gente tá gravando dia 6. Dia 9 sai o Dragon Quest novo, que eu tô doido pra jogar. Bom, como eu nunca joguei Dragon Quest, eu vou dar uma, né? Finge que não sabe. Esquece isso que eu falei. Mas entendeu? aí em janeiro já tem Dead Space, já tem Fire Emblem. Em janeiro, Fire Emblem? 20 de janeiro. Aí depois em março já tem Resident Evil, em maio já tem Zelda, no meio do caminho tem um monte de jogo ali. Cara, a gente tá numa situação assim que... Tá difícil. Tá difícil. A gente tem que... Eu falo, jogo não foi feito pra terminar. Foi feito pra começar. Você começa e depois você vai pra outro. Você termina no seu coração. Eu terminei no meu coração. Terminar no coração é importante. E é isso que vale. Mas, meu amigo, obrigado por ter vindo ter essa conversa comigo. Foi muito boa.
Poxa, acho que a gente conseguiu mapear um pouquinho do que tá acontecendo, falar um pouco das nossas experiências com o Pokémon Violet, que não são das melhores, mas... Tem seu valor, né? Tá sendo uma experiência. Tem seu valor. Pros fãs de Pokémon, eu tenho certeza que todo mundo tá se divertindo. Eu tô vendo muita gente, ao mesmo tempo que tem muita gente reclamando, né? Porque tem que reclamar mesmo. Não tem que baixar a cabeça, sabe? Tem que criticar a empresa que faz essas coisas tortas e erradas. Mas também não tem problema se divertir, sabe? A partir do momento que você já comprou e que você tá jogando, você não precisa ter medo e nem vergonha de se divertir. Então eu tô vendo muita gente se divertir com o jogo, falar que tá legal, postar vídeo de capturar os Pokémon, de fazer Shiny Hunt, de fazer... Eu sou azarado com Shiny, não achei nenhum até agora. Eu peguei 3, hein? Porra. De fazer Shiny Hunt, de fazer raid, sabe? Então tem muita gente se divertindo com o jogo, então eu tô vendo muitas opiniões diversas de reclamações, de diversão, mas quem tá jogando tá se divertindo, né? A partir do momento que você já comprou, não vou me dar o trabalho de devolver, eu vou me divertir, e dá pra divertir. Eu posso fazer um apelo aqui? Pode. Aproveitar que a gente tá encerrando o programa, fazer um apelo aqui final. Claro. Gente, olha só, você tá lá no Twitter, lá, vendo, scrollando a sua timeline, e aí você viu o coleguinha lá falando, puxa, que legal, capturei aqui um Pokémon, não sei o quê. Antes de você digitar lá assim, ó, mas esse jogo tá uma merda, como que pode? Seja honesto, fale que o jogo tá ruim, não sei o que. Cara, o cara só tá se divertindo, compartilhando o negócio lá que ele fez. O cara comprou o jogo, ou ganhou de presente de alguém, ou sei lá o que, ele tá investindo o tempo dele ali, ele tá se divertindo, deixa o cara se divertir, sabe? Tipo, porra, cara, o que eu vi de gente falando, não pode falar bem do Pokémon, não pode não sei o que, não pode defender. Mas cadê a crítica? Gente, tá todo mundo criticando. O que mais tem é crítica do jogo, sabe? Se você quer ver gente reclamando do jogo, é muito fácil, cara. O que mais tem é gente reclamando do jogo. Tipo, eu acho que é desonesto a pessoa virar e falar, mas ninguém, tá todo mundo defendendo Pokémon, não sei o que. Gente, não tá. Sabe, os fãs estão reclamando, tá todo mundo reclamando. A partir do momento que a gente já pagou 300 conto no jogo, eu vou me divertir. Então é um tweet reclamando, um videozinho que eu peguei o que eu não vou evoluir, o meu foi coco porque ele fica feio, sabe? Então vai intercalando, reclama da empresa e posta um videozinho gostosinho porque tem umas coisinhas legais ali que dá pra jogar. Então o apelo pra esse povo é vão se foderem. Pô, deixa a galera se divertir, sabe? Deixa os garotos brincar, gente. Deixa os garotos brincar, cara, porque jogo é luxo e se eu já paguei caro eu vou me divertir. É isso. E aí o próximo tweet eu vou criticar a empresa. Então a gente vai intercalando esse ódio com o jogo que zoou, mas eu tô me divertindo. É isso. É sobre isso. Meu amigo, pra quem tá debaixo de uma pedra e não conhece o Up, pra não conhecer o Up, cara, você tem que ter nascido hoje. Mas se tem um desavisado aí ouvindo, conta pro pessoal quem é você, meu querido Dan, e o que você faz da vida, que tipo de conteúdo você produz pra essa galera aí. Olha, eu sou o Dan, primeiramente, muito obrigado pelo convite, Ângelo, mais uma vez aqui. É sempre um prazer trocar ideia contigo, ainda mais sobre um tema que eu gosto tanto. E muito obrigado pelos elogios ao Up. Tenho certeza que não é exatamente isso. Muito obrigado. Bom, pra quem não conhece, né, eu faço parte do Up, que é um grupo de pessoas ali que faz várias coisas. A gente tá fazendo live, a gente tem nosso Instagram, onde a gente tá fazendo postagens, mas o nosso carro-chefe é o nosso podcast, que sai toda quarta-feira, né? A gente tem lá o nosso financiamento do Catarse, a galera apoia a gente. Tem sido uma jornada muito legal, a gente se tornou independente esse ano, e a gente tá descobrindo cada vez mais como fazer conteúdo e como chegar num resultado que a gente fica satisfeito. A gente tem uma comunidade muito legal, então são todos bem-vindos a conhecer, a ouvir lá. A gente tá fazendo vários episódios, cobre todos os jogos, todos, né? A gente cobre alguns dos principais jogos, né? O que a gente consegue cobrir, e a gente cobre eventos, cobre tudo. Então fica o convite aí pra galera, né, que tá aí ouvindo, conhecer lá o Up, dar uma chance, que eu acho que vai ser legal, acho que você vai curtir. Mas é isso, o Up é um pessoal legal, fazendo coisa legal, eu conheço todos eles, pessoal, gente, muito gente fina, e eu gosto muito. Meu amigo, obrigado por ter vindo. O Fator Replay agora é a sua casa, então você fica à vontade, sempre que você quiser vir trocar uma ideia com a gente. Demorou pra você vir gravar o primeiro episódio, mas agora já tem a chave, fica à vontade, a casa é sua.
Muito obrigado. Você é sempre muito bem-vindo. Você sabe que eu gosto muito de você. Igualmente, cara. E vocês que estão ouvindo, segue o Up e segue o Fator Replay também. A gente tá em todas as redes sociais, /Fator Replay. A gente tá mais ativo no Twitter, que é onde a gente posta os nossos episódios, posta notícia todo dia de joguinho. E na Twitch, a gente voltou a fazer live agora. A gente tá fazendo 2, 3 vezes por semana. Inclusive ontem, antes da gravação, fui tentar fazer, mas minha internet não ajudou. Mas a gente joga Fortnite, a gente joga algum lançamento, a gente tá sempre jogando alguma coisa lá. Então segue a gente, twitch.tv/Fator Replay. E segue a gente também nas nossas redes pessoais, nossa turminha do Fator Replay. Hoje tá só eu aqui, porque só eu encarei essa jornada e os meus colegas de podcast estão certíssimos de não querer entrar nessa agora. Mas segue a gente lá, eu sou @oangelups, o Flávio @Flávio Altamilde, o Foca @RenanFKT, a Kel @KelFLuz, o Muri @Muritonholi e o Wash @Lotermus. Segue a gente lá, manda uma mensagem pra gente, fala que você tá ouvindo, que você gostou do episódio de Fator Replay. A gente fica muito feliz, a gente gosta muito quando vocês dão feedback pra gente, quando vocês falam que gostou do episódio, que não gostou também, pode dar feedback negativo de alguma coisa que vocês não gostaram. A gente tá aqui pra ouvir críticas, né? Se for construtiva, a gente tá sempre disposto a ouvir, a gente gosta de ouvir o que vocês estão achando dos nossos episódios. E a gente vai ali no Pokémon Center comprar umas Pokébolas. E semana que vem a gente volta. Um beijinho, um abraço e até mais. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.